E eu quero ministrar hoje exatamente nessa direção. Essa direção é na direção de entender o tempo, o propósito e a estação que nós estamos vivendo como igreja. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu meditei nessa palavra essa semana inteira. Essa semana foi uma semana muito intensa e eu tive pelo menos uns 2 encontros com pastores. A gente tem os pastores do distrito e eu tenho me reunido também com pastores de outras denominações da cidade. E a nossa inquietação é perceber o plano de Deus e o propósito de Deus para nós hoje. Que me parece que mais do que nunca na nossa história, na história dessa geração, não é, nós vivemos um tempo em que a sociedade precisa de uma igreja relevante. A sociedade precisa de uma igreja que se faça presente, que faça diferença. A sociedade atual não tem paciência mais e nem dá atenção para uma igreja religiosa, para uma igreja ritualística, uma igreja que não está inserida na vida, que não toca na vida. Esses meninos que estão crescendo aí, os seus netos, os seus filhos, a igreja religiosa, puramente religiosa, não toca, não os toca, não fala para eles, não chega ao coração deles. Muitos de nós permaneceu na igreja durante um tempo, mas todos nós, para continuarmos de maneira aprofundada na igreja, precisamos da nossa própria experiência. A experiência dos nossos pais, ela é suficiente para nos conduzir até a igreja. Mas para que a gente permaneça, a gente precisa de uma experiência pessoal. A gente precisa entender a razão e o propósito de Deus para nós, para a nossa geração, para a nossa experiência pessoal. E é exatamente sobre isso. Eu entendo que no mundo inteiro a gente vive um despertamento da igreja, porque a religião não conseguiu dar conta do mundo. A religião pela religião não conseguiu dar conta. A gente vive um cenário de desordem e de caos no mundo sem precedentes. Tem precedentes sim, nos tempos bárbaros, lá antes da civilização. O que garantiu o que nós tínhamos e achávamos que era a conquista da civilização foi exatamente o legado da igreja. Da igreja que caminhou bem até o 4º século, mas que deixou uma herança que durou quase até o século XX. Mas do século XVIII em diante, a igreja começa a se desmoronar de maneira mais profunda, mais profunda, mais profunda, e a gente começa a perceber as consequências disso na sociedade. Não precisa ir longe, irmãos. A gente que sempre desfrutou e disse, né, de Petrópolis, uma cidade segura, uma cidade organizada, a gente tem sinais reais, visíveis e palpáveis de desordem. Né? No nosso país, os 3 poderes batem cabeça o tempo inteiro. A cena mais clara e constante que está no nosso país é da desordem. As ideologias todas foram por água abaixo. Ninguém consegue dizer que é de direita, de esquerda, de centro, porque a marca ideológica mais presente no nosso país hoje é da corrupção. Essa é a bandeira mais visível aos nossos olhos. A gente percebe uma inversão de valores. A própria ONU, né, que é uma guardiã assim, dos direitos humanos, desse Estado civil, de civilização, que garante o mínimo possível, assiste o massacre de centenas e centenas e milhares de pessoas. Está começando a ganhar as redes sociais, os apelos aí pela Síria. Mas, na verdade, tem anos já que populações inteiras, cidades inteiras estão sendo massacradas lá no Oriente Médio. Cidades inteiras, cidades cristãs foram expulsas, os donos da casa vêm sendo expulsos das suas casas e a população mundial assiste, perplexa, cada um cuidando do seu próprio umbigo. A gente teve uma guerra aí extraordinária porque tinha suspeita de arma química no Iraque. A única química que tinha lá era o petróleo. E aí justificou uma guerra, mas a realidade que a gente vive, de vidas sendo ceifadas, não mobiliza ninguém.
nem mesmo a igreja. Graças a Deus que isso não é absoluto, não é? Nós mesmos, a nossa igreja aqui, em abril de 2016, nós enviamos uma oferta para a construção de escola e de melhoria de abrigos de refugiados no Oriente Médio. Nós enviamos 16 mil reais, que é pouco, mas nós enviamos. Porque a gente faz parte, eu faço parte de uma organização chamada Global Kingdom, que ajudou e tem recebido oportunidade de ajudar pessoas nessa linha de enfrentamento lá fora. E continua. Nesse mesmo ano, esse grupo de irmãos e de igrejas, numa reunião que acontece agora de novo em Dubai, essa foi nos Estados Unidos, levantou 3 milhões de dólares para ajudar esses refugiados. Então não está tudo perdido, mas é fato que esse é um tempo que a igreja precisa ser igreja. Porque se essa realidade externa não me toca, a gente começa a ser afetado, por exemplo, pela realidade do tráfico de drogas, que não escolhe classe social, cor da pele, nem endereço. Os grandes consumidores de droga de Petrópolis não moram nas favelas, moram aqui no centro, moram no Valparaíso, moram aqui em volta. Os filhos que hoje consomem droga na Praça da Águia, na praça aqui da Liberdade, são filhos de gente como nós que estamos aqui. A violência começa a ficar perto da gente, começa a fazer parte do barulho de algumas vizinhanças aqui, tiroteio. A gente que nunca lidou com isso e achou que isso estava lá no Rio, isso começa a bater na nossa porta. E se a gente não tomar posição, daqui a pouco, Petrópolis é um quintal do que acontece no Rio de Janeiro. E, sinceramente, embora a gente deva cobrar e se posicionar em relação aos governos, não vem daí a resposta. Nunca veio. Nunca veio. A resposta vem de um povo que se mobiliza e faz diferença. Eu falei aqui há pouco do testemunho da Colômbia, que era um espaço de droga, de tráfico de droga, de cartéis, e que o que virou a mesa lá foi a igreja, foi o crescimento da igreja, foi a multiplicação de células que aconteciam nas praças, células que aconteciam nos colégios, E aí, irmãos, nós temos uma opção. Ou a gente continua indiferente, permanece indiferente a essa realidade, ou a gente começa a perceber que Deus está contando com a gente. Deus está contando com a gente. E aí, quando a gente fala esse tipo de coisa, fica um hiato assim, né? Mas como, pastor? Eu não sei como que é isso. Como é que Deus está contando comigo? Minha vida, minha família não tem essas coisas, graças a Deus, meus filhos estão criados, não tem esses problemas. Será que é isso mesmo? Porque quem não enfrenta problema com droga, quem não enfrenta problema com prostituição, quem não enfrenta outros problemas. Petrópolis é campeã em depressão, em isolamento, em pessoas que perderam a perspectiva, que se vestem bem, que andam arrumadinhos e tudo, mas perderam completamente a perspectiva de vida. Castelos sem vida. Castelos sem vida. E eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo ser uma palavra de Deus para nós. Uma palavra prática, pragmática, de como eu e você podemos ser parte da transformação da nossa própria casa. Atos capítulo 4, verso 32, diz assim, Atos 4, 32. Se você achou, diga amém. Atos 4, 32 diz assim, todos os que creram, eu estou lendo na linguagem de hoje, talvez seja um pouco diferente da versão que você está lendo, diz assim, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Pai, que pela tua graça o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa assimilar e entender para que a gente consiga viver e ser igreja de verdade. Um pastor amigo estava contando para mim que ele participou de um retiro de pastores, promovido por um pastor bem conhecido no Brasil, lá no sul do país. E eles deviam ser ali umas 600 pessoas, não é? E o pastor que estava pregando, me parece que não era um pastor nosso aqui do Brasil, era alguém de fora, e ele falava sobre uma vida comprometida com Jesus. E no final da palavra dele, ele fez um apelo para quem entendia que a partir daquela palavra não tinha uma experiência autêntica com Jesus e precisava aceitar Jesus. Ele disse que ele olhou um para o outro e disse assim: como assim no encontro de pastores você faz um apelo para quem quer aceitar Jesus, um encontro de pastores e líderes? E ele foi tomado de um susto quando ele viu quase 200 pessoas vindo ao altar aceitar Jesus no encontro de pastores e líderes. A nossa história não vai muito longe disso, porque o Wesley já era pastor e não tinha certeza da salvação. E é exatamente a experiência do coração aquecido que dá para ele essa convicção. E da mesma maneira, tem muita gente frequentando a igreja que ainda não conhece Jesus, que não tem uma experiência real com Jesus, que ainda não se entregou de fato a Jesus. E enquanto isso não acontece, a gente não é igreja. Eu lido e já lidei com situações dentro da igreja que o incrédulo não faria. Tem gente dentro da própria igreja que dá nó no diabo, que o diabo fica envergonhado dele, que o próprio capeta não é capaz de fazer coisas como ele faz, sabe? E aí a gente começa a perceber por que algumas coisas permanecem no meio da gente, por que a gente às vezes não usufrui de tudo que a Bíblia promete para nós. E a gente deve, no mês de abril, começar uma série de pregações abordando exatamente sobre esse tema. Mas hoje eu quero falar sobre alguns requisitos que para mim são fundamentais para a gente ser igreja, que faz diferença nesse tempo. O primeiro deles é que a gente precisa construir uma unidade de visão, de pensamento, de sentimento e de coração. Lucas diz assim a respeito da igreja primitiva: todos os que creram estavam juntos e era uma só alma e um só coração. A versão na linguagem de hoje vai dizer assim: eles pensavam a mesma coisa, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo sentimento. A gente forjou um jeito de ser igreja metodista no Brasil em cima de uma frase, que nem é de Wesley, né, mas a gente diz que é dele, que no essencial unidade e não é essencial liberdade, ou de pensar, deixar pensar. Só que quem fala isso sem uma reflexão mais profunda, sem conhecimento da história, acha que isso é uma anarquia, que cada um pensa e acha o que quiser. Nunca foi assim no movimento metodista, nunca foi assim na palavra, não é isso. No essencial, no que é bíblico e no que está revelado, não tem história para deixar pensar. É o que está dito. É o que a palavra revela, é o que está escrito na palavra. Por isso que a palavra de Deus diz assim: o sim de você seja sim e o não, não, porque o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. A gente precisa construir uma plataforma de unidade, irmãos, onde a gente tem convicção e comunhão em algumas coisas que são essenciais à nossa caminhada como igreja. Por exemplo, nós precisamos construir um consenso em cima da verdade bíblica que Deus nos chamou para ser sal e luz, para ser testemunhas deste mundo perdido.
Que Deus nos chamou para fazer diferença, para ser uma igreja relevante, para marcar a história. E ninguém marca a história de uma vez, ninguém marca a história com um grande evento, ninguém marca a história com um grande feito. A história, como se não tem em português, seria os fazedores de histórias, né? Os history makers, né? Não são pessoas, eles não têm consciência disso enquanto eles estão vivendo isso. Depois a história vai dizer que eles foram os fazedores de história. Mas enquanto eles vivem, eles se sentem pessoas normais. O próprio Wesley mesmo, nem certeza da salvação ele tinha. Ele aceitou Jesus umas 3 vezes. Ele disse assim, agora eu estou certo. Aí ele caminhava mais um pouco e dizia, agora foi. Agora é verdade. Não é? Porque o Wesley defendia uma noção de santificação progressiva, de níveis de fé, de degraus de fé. Então, à medida que ele vai acessando novos níveis de fé, ele vai reafirmando algumas coisas e deixando outras para trás. Não é? A irmã Edmeia, que diz que... Ela vai estar aí domingo que vem, né? Ela disse que... Ela pregou aqui sobre um texto sobre Ezequiel que marcou minha vida, que nunca mais eu esqueci. Que ela disse assim, quando você entra na água, e a água está no seu tornozelo, né? Você sente que está na água, molha o pé, mas você continua fazendo o que você quiser, você pula, você vai para um lado, vai para o outro, que a coisa só vai ficando mais intensa mesmo na medida que você aprofunda. E aí você perde o controle, você não tem mais controle, porque você já está com água até aqui, não tem controle, você não faz o que quer. Mas ficar no raso, você continua fazendo o que quiser. E tem gente assim, tem gente no raso, dizendo assim, não, eu estou na água, olha meu pé, dá uma olhada, está molhado, mas a água não passa do tornozelo. Não tem profundidade, não avança. E essa é uma outra convicção nossa. Deus nos chamou para ser comunidade de fé. Comunidade de fé. Quem aqui já foi amparado pela igreja num momento difícil? Pela igreja eu estou falando pelos irmãos. Pelos irmãos num momento difícil. Já foram amparados num momento difícil? É maravilhoso. Ao mesmo tempo, quando não acontece, é terrível. Frustrante. Desolador. Porque é uma negação de tudo que a gente afirma. E numa igreja que tem a expectativa que esse cuidado venha apenas do ministério pastoral, essa frustração é sempre presente. Que ainda que nós tivéssemos 20 pastores aqui, a gente não daria conta. Não é? Que uma pessoa dá conta de cuidar de 10, 20, 30, 100 pessoas, no máximo. Mais do que isso, né? Já fica muito difícil. Tem até uma denominação que se organiza assim. Cada igreja local pode ter no máximo até 100 pessoas. E aí abre outra igreja local. Partindo desse pressuposto. A gente aqui estabeleceu as células, que é a igreja reunida na casa, reunida num lugar, reunida num ambiente, onde um cuida do outro, onde um ajuda o outro, onde a gente tem liberdade para abrir coração, para rasgar a alma, para pedir ajuda. Eu já vi aqui na vida da igreja, célula indo reformar a casa dos outros. E célula, não é a igreja organizada, não. Células, discípulos, ajudando na hora da morte, ajudando na hora que precisa de uma cesta básica, ajudando. Agora mesmo, na minha célula de pastores, a gente está acompanhando uma pastora que o seu filho foi atropelado por uma moto e o garoto está no hospital, né, gravemente ferido, e a célula de pastores que a gente vivencia é um lugar onde a gente está cuidando dela. Ela diz assim, o fulano está assim agora, o Rafael, orem pelo Rafael, filho da pastora Shirley, né, que teve programa de TV há muitos anos aqui na cidade, vocês devem lembrar dela, alguns devem conhecer. Não é? E a gente está se pastoreando, a gente cuida um do outro, a gente tem onde chorar, e assim é na vida da igreja, a gente precisa de conexões. A nossa família é bom demais, mas não é suficiente. Não é suficiente. E o bom de uma igreja que se organiza em células é que se eu não me identifiquei numa célula, eu vou para outra, sem sair da igreja, sem ter que mudar de igreja. Se eu não conseguir me afinar com aquela liderança, com aquele grupo que está reunido, eu vou procurar uma outra. Até eu me encaixar, até eu conseguir me sentir, porque é assim mesmo. Você não casou com o primeiro, salvo algumas exceções, a maioria de nós não casou com a primeira namorada, com o primeiro namorado. Né? Salvo algumas exceções. Não é? Porque houve quem casou. Não é? Mas o fato é que a gente não pode permanecer sozinho. Não é? Às vezes a gente acaba achando esse contato
num grupo, num ministério da igreja, num determinado grupo que acaba vivendo essa vida de cuidado também, porque a igreja está presente de muitas maneiras, mas o fato é que a gente precisa começar a carregar o mesmo sentimento, a mesma visão, a mesma convicção. Então, o primeiro é que Deus nos chamou para ser sal e luz. Segundo, que Deus não quer que a gente fique sozinho. Deus não quer que a gente fique sozinho. Eu já passei por momentos da minha vida que, se eu estivesse sozinho, eu não sei se eu estaria aqui hoje sendo pastor. Deus usou de irmãos, de pastores, de líderes sobre a minha vida que me ajudaram e me direcionaram. Disseram, calma, não é assim não. Isso que você está vivendo agora, a gente já viveu. Olha, não é o fim do mundo, porque há situações que a gente vive que a gente acha que só acontece com a gente, mas quando a gente abre, a gente cuida. É pastoreado. Não é? A equipe pastoral que a gente tem aqui hoje, né, tanto o pastor Hélio como o pastor Guto, é fruto disso. Eu conheci o pastor Hélio mais de perto e a Elisete, quando eles se aproximaram de mim para serem cuidados. Não é isso, Hélio? Há 8 anos atrás, eles se aproximaram de mim para ser cuidados. A verdade foi a Zete, né? Que as mulheres são mais firmes nisso, né? As mulheres lideram nisso. Às vezes você vai precisar arrastar seu marido. Não devia ser assim, mas você vai precisar arrastar o seu marido, porque a gente cresceu num lugar que quer fazer da gente super-homem, né? Que não chora, que não tem dificuldade. O pastor Guto não foi diferente. O pastor Guto se aproximou de mim também para ser cuidado. E nessa experiência de cuidado, a gente virou uma família, uma equipe. E assim é com muitos discípulos que estão aqui. Na medida que a gente se abre para cuidar e para ser cuidado, a gente acaba ganhando amigos, irmãos, família. Não é? Em terceiro lugar, a gente precisa formar uma unidade, uma convicção em cima do fato de que crescimento e multiplicação está no coração de Deus, é vontade de Deus. Você certamente não ficaria feliz, você que é empresário, você que é vendedor, se você dissesse assim, eu nunca ouvi nenhum vendedor falar assim, não, pastor, não estou vendendo nada, pastor, está um terror, mas eu estou feliz, sabe, pastor, porque eu faço o melhor que eu posso. Vocês já ouviram alguém falar isso, não? Já? Eu faço o melhor que eu posso. Não entra um centavo, pastor, mas não tem problema, eu pago para trabalhar. Já ouviram falar isso, gente? Não? Hein? Já? Alguém disse que já. Né? Nunca vi isso. Nunca vi um torcedor dizer assim, meu time é muito bom. Até tem, né? Ele não ganha nada, não leva nenhum título. Não faz gol, nada disso. Mas, eu sou desse time e ponto. Não vou mexer nessa coisa aqui, que isso é um vespeiro, né? Tem torcidas assim, que não leva nada, mas o sujeito é torcedor daquele time até debaixo d'água, né? Nunca vi isso. Né? Estou olhando aqui para o Guilherme, que é dentista, né, Guilherme? O Guilherme não diria assim, não, os pacientes vão lá, eu dou carinho para eles, água, café, cuidar do dente deles, nem tanto, não é porque é caro, né? Não, eu trato bem meus clientes. Tem isso, Guilherme? Algum cliente, você ficaria feliz com um médico que fosse atencioso, carinhoso com você, mas não fosse objetivo em resolver seu problema? Você vai lá na escola da Vande aprender a dançar, aí a Vande te dá café, te dá água, te dá carinho, te dá abraço, faz você sentir de casa, mas você continua um robozinho, você não sai do lugar. Você ia ficar feliz? Não, claro que não. Claro que não. Porque todos nós esperamos que as coisas que a gente plante frutifiquem. Todos nós esperamos que os nossos filhos cresçam e prosperem. Todos nós esperamos, quando procuramos um médico, termos respostas médicas. E a gente tem que chegar num acordo, irmãos, que não dá para a gente querer ser igreja sem os frutos típicos que a igreja deve fornecer. A gente tem que chegar num acordo disso. A gente não pode se acomodar com uma realidade de igreja que a gente diz assim, não, minha igreja é, séria. Muito séria. O pastor é sério, estudado, né? A gente é muito sério. A gente não ganha ninguém para Jesus, mas a gente é sério. Porque quantidade não é a nossa preocupação. Nosso negócio é qualidade. Essa é a pior mentira que o diabo inventou e a igreja acreditou.
Porque no reino de Deus não existe esse negócio. Qualidade gera quantidade, gera fruto, gera testemunho, gera conversões, gera mudança de vida. E quando uma vida é transformada, ela conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, e o reino de Deus cresce. E a gente está chegando a um acordo nisso. A gente precisa chegar num consenso que nós não ficaremos satisfeitos com um tipo de vida cristã que não chama a atenção de ninguém. A gente diz que usa o perfume de Cristo, mas ninguém sente o cheiro. Nós estamos entrando num acordo que esse tipo de espiritualidade não serve para nós. Nós não queremos isso. Eu não tenho tempo para gastar com isso. Porque eu resolvi que o cristianismo vale a pena, que ele é real, que ele toca a minha vida e ele precisa tocar a de cada pessoa que está aqui em volta. Da mesma maneira que a gente não aceita que as coisas à nossa volta não frutifiquem de acordo com o que elas dizem que vão frutificar, nós não podemos admitir que a igreja não seja igreja. Então a primeira coisa, o primeiro fundamento é, a gente precisa ter comunhão, foco em sermos relevantes, unidos e frutíferos. Relevantes, unidos e frutíferos. A segunda coisa aparece no versículo 33. Versículo 33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Ontem eu estava lá com os adolescentes e o tema do retiro deles é inflamáveis, né? Eles estão buscando fogo do Espírito, né? E Deus está fazendo, irmãos. Impressionante como Deus está fazendo. Impressionante. Impressionante. E eu senti no coração, eu fui lá ministrar para eles ontem, e eu senti no coração que o meu papel ontem lá não era pregar, era descomplicar. Era facilitar o entendimento desse assunto. E assim eu fiz. Contei meu testemunho, compartilhei com eles alguns princípios da Bíblia, e disse para eles que era natural pegar fogo. Era natural ficar cheio do Espírito. Era natural. É extraordinário para o mundo, mas para quem é cristão é natural. Porque é promessa do Espírito. É natural. E chamei eles para o altar dentro dessa perspectiva. É natural, ninguém tem que ficar com medo, ninguém tem que achar que tem que fazer alguma coisa, porque é natural, o Espírito vem, porque é promessa. E assim nós fizemos. Perguntei se alguém não tinha Jesus ainda, se alguém precisava aceitar Jesus. Alguns aceitaram Jesus. E aí a gente orou e o Espírito Santo veio mesmo, quebrantou muito deles, tocou muito deles, encheu o coraçãozinho deles. E eu disse assim, agora é só o começo. Vai ter mais, vai vir mais e vai vir mais. Jesus diz assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. E de repente a gente faz das curas, dos milagres, extraordinário para nós, é extraordinário para o mundo. Os sinais são extraordinários para o mundo, mas nós nos acostumamos com a ausência deles, que na verdade devia denunciar o nosso estilo de vida. E a gente preferiu viver um tipo de espiritualidade que é mais típica do Antigo Testamento, onde fulano, ciclano ou beltrano é especial e selecionado por Deus para fazer milagres. Enquanto a Bíblia diz o seguinte, estes sinais acompanharão os que creem, é para todo mundo. E essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Deus quer ativar em nós essa disposição para viver milagre, para orar por milagre, para clamar por milagre, para ministrar milagre sobre a vida das pessoas, para curar as pessoas em nome de Jesus, para dar uma palavra de ânimo, para dizer levanta, anda, toma a sua vida pela tua mão e segue. Mas de alguma maneira nós nos acomodamos com a espiritualidade do Antigo Testamento, onde o Espírito ainda não tinha sido derramado, e a gente fica feliz que o pastor Hélio tenha essa autoridade para curar, que o irmão A, o irmão B, o irmão C tenha essa habilidade, diga assim, não, eu sou só um discípulo comum, pois a Bíblia usa discípulos comuns mesmo. É discípulo comum. Mas como é que você vai experimentar se você não pede? Como é que você vai experimentar se você não usa da sua fé?
Comece a usar a tua fé. Exercite, não chame ninguém não, seja você mesmo a resposta. Surgiu alguém necessitado perto de você, ore. Precisou de um abraço, dê um abraço. Precisou de alimento, dê o alimento. Precisou de cuidado, dê o cuidado. Mas seja eu e você, sejamos a resposta que o mundo precisa. Nós precisamos desenvolver essa experiência. Nós desenvolvemos uma coisa na igreja que também não é bíblico, e que para mim é do inferno, é uma estratégia de Satanás para atrofiar a igreja, que a gente transformou em ministérios, que é uma parte do nosso compromisso com Deus, a nossa missão. Alguém toca e diz assim, eu estou cumprindo minha missão. Alguém canta e diz, eu estou cumprindo minha missão. Alguém cuida do ministério, da porta, da ação social, do ensino na igreja, diz assim, eu estou cumprindo a minha missão. Não é verdade. Você está cumprindo um ministério, um serviço. A missão é maior do que isso. A missão tem a ver com ser testemunha de Jesus, tem a ver com fazer discípulos de Jesus, tem a ver com ser um sinal da graça nesse tempo. Isso não é peso, queridos. Pense bem no que eu estou dizendo. É natural. É natural. Não é para você tomar isso como peso. É para você receber essa palavra como encorajamento. Surgiu uma situação na sua vida, ore. Eu vivi uma situação com meu pai, e sempre que eu falo do meu pai, é uma experiência assim, muito verdadeira para mim, porque eu fui descobrir meu pai, a importância que ele tem na minha vida já adulto. Não é? Talvez porque a gente é muito parecido. Durante um tempo eu tive dificuldade de reconhecer o meu pai, mas graças a Deus ainda o fiz em tempo, né? E hoje eu descubro como meu pai foi importante na minha vida. Quando eu estava indo para o seminário fazer faculdade de teologia, eu tinha 17 anos e eu morava em Teoflotone, meus pais eram de Teoflotone, e eu estudava em Belo Horizonte. E toda vez que eu ia, tinha um feriado, tinha férias, eu ia para a casa dos meus pais. Quando ia viajar de volta de ônibus para Belo Horizonte, meu pai fazia uma oração assim, Senhor, que o Senhor deu ao Evander oportunidade de falar do teu nome. Ele sempre fazia essa oração. Tinha dia que eu dizia assim, ai Jesus, eu queria só dormir no ônibus, né? E meu pai orava, Senhor, que o Senhor dê ao Evander oportunidade. E era batata, irmãos. Era batata. Eu estava no ônibus, tinha alguém passando mal. Eu estava no ônibus, tinha alguém com medo. Deus colocava alguém perto de mim para eu ter que falar. Eu me lembro de algumas cenas. Me lembro de um moço que começou a passar mal, uma crise asmática dentro do ônibus, e o motorista parou o ônibus, e quando eu vi, ele queria levar o moço para o hospital, eu levantei, estava dormindo, e acordei com aquela coisa do ônibus parando, e o pessoal preocupado. Quando eu vi, eu já estava em cima do moço. Eu falei assim, o senhor crê que Jesus pode curar o senhor me permite orar pelo senhor? Ele falou, permito. Então eu orei, e daqui a pouco o moço, a crise asmática estava indo embora, e a gente conseguiu chegar à viagem. Me lembro de uma outra situação que a dona acordou se batendo, gritando dentro do ônibus. Quando eu assustei, eu estava lá em cima da dona, orando pela dona. Uma outra senhora cheia de medo na viagem, fazendo xixi no ônibus, coitada, de tanto medo que ela estava. Eu estava lá do lado da dona, falando de Jesus para ela, porque meu pai orava, meu Deus, dá ao meu filho a oportunidade de falar no teu nome. E eu vou orar por você hoje. Senhor, dá aos teus filhos a oportunidade de falar no teu nome. Amém, irmãos? Porque Deus nos chamou para isso, irmãos, para sermos testemunhas. É isso que a Bíblia está dizendo. E os apóstolos seguiam como testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. O problema é que quando a gente não se sente assim, a situação até aparece, mas a gente não reconhece. A oportunidade até vem, mas a gente não se coloca, entendeu? No lugar. Porque eu não me sinto responsável por aquela situação. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, Deus começa a gerar as possibilidades. E por fim, o exemplo de Barnabé. Ninguém conhece Barnabé como José de Chipre, ou como José o levita. Todo mundo conhece esse moço pelo apelido, Barnabé. A linguagem de hoje vai dizer aquele que dá ânimo. A revista atualizada fala de encorajador. Barnabé era levita, e vocês sabem
que no Antigo Testamento o levita tinha a terra dele garantida, era a única segurança que ele tinha, porque o levita não tinha salário do templo, o levita vivia do serviço do templo e das doações. O pessoal de hoje que diz que é levita não sabe o que é ser levita, né? Porque levita fazia a capina do templo, fazia a limpeza, fazia tudo, vivia do templo, e ele se alimentava do que era oferecido no templo como ofertas. E ele abre mão desse direito. Ele simplesmente abre mão desse direito. E ele vende a sua terra, que era sua por herança, e fica sem nenhuma outra segurança, porque como levita, ele não podia trabalhar, ele não podia ter um ofício que gerasse recursos para ele. Ele era levita, e ele não deixa de ser levita. Mas ele abre mão da única segurança que ele tem, que era a terra, que dava a ele a possibilidade de plantar, de colher, de ter o seu sustento, além das ofertas. E esse moço resolve entregar isso aos pés dos apóstolos, e isso marca aquela geração. E Barnabé resolve que ele ia ser um encorajador de pessoas, que ele ia investir em gente. Ele ia parar de cuidar do templo e das coisas de Deus, e ia cuidar das pessoas de Deus. E ele marca, vocês sabem quem Barnabé discipula? Barnabé é discipulador de Paulo, Barnabé é discipulador de Marcos. E se não fosse Barnabé, muito do que tem na Bíblia hoje talvez não teria da forma que foi, porque esse homem foi um homem despojado. Eu deixei os dízimos e ofertas hoje no final, porque eu queria que a gente tivesse em mente a história de Barnabé. Você pode até encontrar pessoas que sejam dizimistas e ofertantes, que não tenham todo o compromisso com Deus, que fizeram disso um ato religioso e uma obrigação que precisa cumprir. Mas você não vai encontrar pessoas comprometidas com Deus que não sejam dizimistas e ofertantes. Entendeu? Eu vou repetir. Você pode encontrar pessoas que sejam dizimistas e ofertantes que não tenham compromisso com Deus, que fizeram disso um ato religioso, tem medo do devorador. Aí acha que a Bíblia é assim, né? Para o devorador não pegar, então entrega o dízimo. Nem vem na igreja, não se envolve com nada, tem uma vida toda errada. Não, mas o dízimo, pastor, eu vou entregar. Você acha isso. Mas você não vai achar quem tenha compromisso com Deus e não seja observador disso. Porque é um sinal, é um indicador de espiritualidade, de compromisso com Deus, de entender que o reino dele é importante, então eu invisto nisso que é importante, eu semeio nisso que é importante. E essa é uma terceira área, irmãos. Paulo, quando escreve para os irmãos de Corinto a respeito da ceia, e ele diz assim: olha, tome cuidado quando vocês vierem trazer a ceia, tomar a ceia. Se vocês têm pecado contra alguém, confessem. Porque é por essa razão, por negligenciar a comunhão, é que há muitos fracos e doentes no meio de vós. E Jesus dá a mesma orientação, a mesmíssima orientação a respeito da oferta. Jesus diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém, vai e resolve primeiro, e depois vem e traga seu dízimo e a sua oferta. A gente pode juntar as duas coisas. Há muitos fracos, e quando diz fraco, tem a ver com a vida com Deus, com os frutos entre nós, porque não há entendimento do que está se fazendo. Às vezes a gente muitas vezes repete rituais como se eles por si mesmos pudessem gerar alguma coisa, enquanto eles, na verdade, são mera consequência de uma vida que a gente tem com Deus. E é por isso que isso vem no final. São indicadores de uma espiritualidade que a gente tem com Deus. Se isso inverte, se a gente pratica os rituais, mas não tem vida com Deus, nós ficaremos fracos, doentes e inativos. Por isso, irmãos, a chamada de Deus para nós hoje é para sermos igreja, de verdade, para assumirmos essa condição, porque é uma bênção ser igreja, é maravilhoso ver Deus agindo, é maravilhoso ver Deus fazendo coisas extraordinárias no meio de nós, é maravilhoso.
me permite compartilhar isso com vocês, porque a gente é família. Eu estava compartilhando com o Carlos ali agora há pouco, né? A Silvinha me ajudou, ela não está aqui hoje, né? Pedindo a curatela do meu pai, né? Meu pai sofre de Alzheimer e descobriu isso aos 62 anos de idade. E hoje eu sou o representante do meu pai para a sociedade. E foi, embora isso é um procedimento que a gente buscou, né? Mas foi duro para mim, viu, Carlos, pegar na mão esse documento hoje. Mas eu guardo da vida do meu pai esse testemunho do que é ser igreja. Eu vi um homem que até os seus 40 anos de idade bebeu, fumou, se prostituiu. A nossa casa vivia cheia de gente. Ele era ativo, religioso, ativo na Igreja Católica. Muito ativo, mas não tinha vida com Deus. Eu vi meu pai se converter e, sem nenhuma cultura, meu pai é semi-analfabeto, mas ele se tornou um ganhador de vidas impressionante. Eu vi Deus curando gente de tudo quanto é tipo de doença. Gente com câncer, com possessos de demônios, sendo libertos através da vida daquele moço simples, mas que entendeu o que é ser igreja. E foi através da vida dele que eu fui despertado para viver da igreja e viver pelo reino. Sabe, irmãos, a pior coisa que você pode fazer para você mesmo, para a sua família, é viver uma vida de mentira na presença de Deus. Porque todos nós sabemos que um dia nós iremos e nós perderemos os nossos pais e os nossos queridos, mas a herança deles continua. E se a herança que você vai deixar para os seus filhos for apenas material, você não cumpriu com o seu dever nessa terra. Deixe uma herança espiritual. Deixe uma herança de vida. Porque, posso te dizer, meu pai cresceu de uma família pobre. E conseguiu dar ao filho dele estudo. Mesmo sendo pobre, eu aprendi a falar um outro idioma. Eu falo fluentemente o inglês, já viajei pelo mundo, já fui. Ele nunca saiu do Brasil, mas eu já rodei em vários países, já fui ministrar, participar de reuniões. O filho dele tem um grau de mestre na sociedade, e ele nem o primeiro grau fez. E nem tudo dependeu dele. Eu fui atrás e Deus me deu. Então o seu filho pode ser que vá mais longe do que você, sabe? E talvez ele nem precise tanto que você dê a ele base financeira para a vida, porque meu pai não me deu. Ele só me deu incentivo. Ele só me deu exemplo de vida. Muito cedo eu me tornei autossustentável. Eu mesmo passei a pagar minhas contas. A maior herança que ele deixa para mim é a herança de uma vida comprometida com Deus. E o chamado de Deus hoje para nós é o chamado para ser igreja de verdade.